Ora, bem-vindos à segunda parte da terceira Jornada de Ciência e agora vamos ter a professora Maria João Paiva Lopes com a palestra Mitos e Pseudociência na Dermatologia. Eu vou fazer uma pequena apresentação da professora Maria João Paiva Lopes e logo de seguida passo a palavra. Ora, Maria João Paiva Lopes é natural de Lisboa, licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Especializou-se em dermatologia no Hospital do Desterro. É responsável pela especialidade de dermatologia no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e fez o doutoramento em medicina na Universidade Nova de Lisboa. É professora auxiliar convidada na Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. E sendo assim, passo a palavra à professora Maria João. Muito obrigada. Eu queria começar por agradecer a todos os presentes por terem disponibilidade para estar a participar nestas jornadas. Nesta tarde de sábado, aliás, hoje o dia até esteve muito bonito, portanto foi realmente um esforço terem vindo aqui, eu agradeço. E agradeço em particular ao Miguel por me ter convidado e queria felicitá-lo por esta iniciativa destas jornadas, que eu acho que é uma iniciativa extremamente interessante. Eu aceitei o convite e depois fiquei bastante tempo hesitante, sem saber como havia de me desembaraçar desta missão de falar sobre mitos e pseudociência em dermatologia, porque a dermatologia é uma especialidade extremamente vasta que abarca todas as patologias, obviamente relacionadas com a pele, mas também com as mucosas, com o cabelo e as unhas, as doenças de infecção, as doenças de transmissão, as infecções de transmissão sexual e todas as manifestações cutâneas das doenças sistémicas. Então, senti-me um bocadinho esmagada pela dimensão e cheguei à conclusão de que seria mais útil restringir o tema e escolhi falar sobre alguns mitos e convicções, enfim, que quanto a mim não estão corretas, relacionadas com a acne. Porque, de facto, são muitas as convicções relacionadas com a acne que podem prejudicar os doentes e a acne é uma doença extremamente importante pela sua enorme prevalência e também muito pelas idades que atinge. Então, eu gostaria de começar por focar alguns dos pontos que mais frequentemente são mencionados pelos doentes e pelas suas famílias, nomeadamente a crença de que a acne é uma doença exclusiva da adolescência e isto leva o facto das pessoas pensarem que é exclusiva da adolescência e que vai remitir espontaneamente com o final da adolescência, leva por vezes as pessoas a dizerem que nem sequer é uma doença, é uma característica normal da adolescência. E isso é manifestamente errado. É claro que é uma doença com vários mecanismos fisiopatológicos conhecidos e demonstrados desde há muitos anos e, inclusive, é uma doença que, enfim, todas as doenças têm um espectro de gravidade entre as formas mais ligeiras, as formas moderadas, as formas graves e as formas graves da acne podem ser de uma gravidade excepcional. Inclusive, podem levar a internamento hospitalar e a necessidade de intervenções terapêuticas múltiplas, complexas e agressivas. Portanto, não é uma característica normal, fisiológica, que acompanha a adolescência e também, por outro lado, não é verdade que se extinga espontaneamente no final da adolescência. De facto, a acne do adulto atinge cerca de 30 a 35% das mulheres até por volta dos 50 anos de idade e à volta de 20 a 25% dos homens. Portanto, existe acne do adulto, como todos nós, dermatologistas, sabemos e vemos com frequência na nossa prática clínica diária e como está demonstrado em grandes estudos populacionais. Portanto, não é verdade que não é uma doença, não é verdade que é só da adolescência, não é verdade que remite espontaneamente. E mesmo nos casos em que remite espontaneamente, que não são poucos, evidentemente, há muitos casos em que remite espontaneamente, a maior parte deles, mas mesmo nesses casos em que remite espontaneamente, não remite sem deixar marcas. Pode deixar marcas extremamente importantes, quer do ponto de vista psicológico e emocional, quer do ponto de vista físico.
Ora, se nós pudermos tratar a doença de forma a minimizar ou evitar essas marcas definitivas, com certeza que isso é mais benéfico para os nossos doentes. E é isso que deve ser feito. Depois, também há a convicção de que a acne está associada a má higiene e a proliferação de micróbios e que, portanto, é contagiosa. Ora, nem está relacionada com má higiene, nem é contagiosa. De facto, uma das coisas que nós observamos é que alguns adolescentes convictos de que a higiene está muito relacionada com a acne tomam atitudes inclusive de excesso de higiene e lavam a cara frequentemente e de forma agressiva e colocam álcool, etc., na tentativa, e antissépticos variados, na tentativa de combater a má higiene e de combater os ditos micróbios que eventualmente poderiam ser contagiosos. Nada disto é eficaz e, por vezes, é até contraproducente. Portanto, a acne não está de forma alguma relacionada com má higiene e de forma alguma é contagiosa. Outra convicção também bastante comum é a de que a acne é uma doença que depende da dieta e que é controlável com a dieta. E as pessoas dizem, muito admiradas, eu já deixei de comer chocolate, eu já deixei de comer azeitonas, eu já deixei de comer carne de porco e continuo a ter acne. Pois, com certeza que continua, porque não há, de facto, qualquer relação em termos de grandes números entre a dieta e a acne. Já foram feitos incontáveis estudos ao longo das últimas décadas, em vários países diferentes, com vários hábitos culturais e gastronómicos diferentes, e nunca se encontrou, de facto, uma relação significativa entre a dieta e a evolução das lesões de acne. Bem entendido que as estatísticas valem o que valem e não negam a existência de casos particulares. Portanto, quando nós dizemos não está demonstrada nenhuma associação entre a dieta e a acne, significa que não há nenhuma demonstração que nos leve a impor algum tipo de restrição dietética por sistema a todos os doentes com acne. No entanto, é de bom senso, quanto a mim, que se um doente me disser, mas olha, eu verifico que no meu caso pessoal, cada vez que eu como azeitonas eu fico pior. Bem, então não coma azeitonas. É a única conclusão que se pode tirar. Portanto, quando nós falamos das avaliações dos grandes estudos, das avaliações estatísticas, estamos a falar de grandes grupos populacionais. As pessoas não são obrigadas a ser todas iguais e a ser todas iguais à média dos grandes estudos, ou à mediana dos grandes estudos. As pessoas têm direito a ser diferentes umas das outras e são-no, de facto. E nós temos que estar atentos à individualidade de cada um. Por isso, a medicina não é feita por algoritmos. É feita por avaliações caso a caso, que devem ser minuciosas e criteriosas. E também não me parece que seja uma grande ideia descartar aquilo que o próprio doente nota e sente. Porque o doente sabe o que é que sente, ele sabe o que é que se passa na sua vida. E se o doente diz que é assim, eu não vou simplesmente descartar, o que seria minimizá-lo e seria, de certa forma, até desrespeitá-lo. O doente sabe o que está a dizer e isso é preciso que isso seja respeitado. Não é a mesma coisa que dizermos há uma demonstração em termos estatísticos para grandes grupos populacionais. Isso não há. Depois também há uma outra convicção bastante comum de que não existe tratamento eficaz para a acne. Essa convicção é até perigosa. Ela é, de certa forma, natural, porque, de alguma forma, relaciona-se com a convicção de que é uma condição própria da adolescência e que só passa com o final da adolescência, porque pertence-lhe. Isso muitas vezes faz com que as pessoas não vão procurar terapêutica eficaz em consultas especializadas, o que lhes vai atrasar imenso o início da terapêutica, ou, por vezes, até evitar de todo, porque há pessoas que nunca chegam a ir a uma consulta especializada e que precisariam ter ido. Portanto, o que acontece é que muitas vezes as pessoas começam a ter acne de forma incipiente, quer dizer, a doença não se instala logo de repente com toda a sua gravidade potencial, começa habitualmente de uma forma ligeira, que vai progredindo gradualmente e as pessoas vão, enfim, fazendo o que podem e o que se lembram. Vão perguntar às mães, vão perguntar às primas, vão perguntar às amigas, vão perguntar aos farmacêuticos e vão fazer uma série de tentativas variadas, como produtos de limpeza, gel
gel de limpeza, aplicam um gel disto, uma loção daquilo, um adstringente, um tónico, um creme, etc. E vão fazendo diversas tentativas completamente não organizadas e não orientadas por um especialista. E depois, naturalmente, não têm sucesso. E então, caminhando de tentativa em tentativa sem sucesso, dizem, pois, olha, começada isto, não se consegue tratar. São tentativas que, eventualmente, até podem estar a utilizar produtos úteis e que nós poderíamos recomendar, mas em esquemas terapêuticos que não estão organizados, que não têm uma metodologia e que não têm uma lógica interna. Então, é preferível, de facto, recorrer a um especialista para ter um esquema terapêutico adequado a cada pessoa e que faça sentido e que possa vir a ser atualizado, porque, evidentemente, as pessoas não estão iguais todos os dias, sobretudo na adolescência. É uma época de grandes modificações. E por isso é que as pessoas não são tratadas numa única consulta que resolve todos os assuntos para sempre. A pessoa vai recorrer à consulta, depois voltará quando for necessário, vai ser acompanhada e, conforme a sua evolução, o tratamento tem que ser adaptado. E esta é uma evolução dinâmica. Se nós fizermos isto como deve ser, de facto, praticamente todos os casos são tratáveis com uma eficácia realmente muito significativa. E uma das questões mais importantes relacionadas com esta dificuldade de acesso ao tratamento é a convicção de que não vale a pena preocupar-nos com a acne, porque ou não é verdadeiramente uma doença, ou é uma doença, mas é uma coisa um bocado insignificante. E isto muitas vezes leva a considerar que é, de certa forma, uma futilidade a pessoa preocupar-se e ir tratar com medicamentos uma coisa que, enfim, que há de passar com o tempo e que, basicamente, o adolescente quer tratar por uma questão de vaidade e de futilidade. Então as pessoas dizem que isso, bem, é uma questão cosmética, é uma questão estética, e daí concluem que se é uma questão cosmética é uma questão fútil. E, portanto, não vale a pena. Há de passar, é uma futilidade, não vale a pena. E isso é terrível, porque é extremamente potenciador de consequências graves. E uma das coisas que se verifica em vários estudos é que há uma grande dissociação entre a percepção dos pais e a percepção dos adolescentes com acne. Os pais dizem, isso não é nada, isso é uma coisa vulgar, isso é da idade, há de passar, não tem importância nenhuma. E os adolescentes sentem-se martirizados com a doença. E eles têm razão. Eles têm razão e eles não estão a ser exagerados e eles não estão a ser fúteis. E, de facto, numerosíssimos estudos realizados em todas as espécies de ambientes geográficos e culturais, e, portanto, isto é verdade, basicamente, em grandes populações humanas diversas umas das outras, quer em diferentes continentes, em diferentes culturas, estudos feitos nestas diferentes regiões e nestas diferentes culturas, todos mostram as mesmas conclusões. De facto, a doença é extraordinariamente penalizadora e tem, de facto, consequências quer para o próprio, quer para os outros. E, neste sentido, eu trouxe alguns slides para mostrar um pouco este tipo de impacto, que é um impacto não só pessoal, mas também um impacto social e profissional. Isto é só para contextualizar do que é que estamos a falar. Portanto, estamos a ver as lesões típicas de acne vulgar, a enorme prevalência nos adolescentes, à volta dos 80% a 90%, mas também uma prevalência significativa nos adultos, como já vos disse. Os fatores multifatoriais da fisiopatologia, portanto, é realmente uma doença com fatores patogénicos bem identificados e que estão em atividade durante largos anos. E depois a clínica, que se manifesta por lesões não inflamatórias e por lesões inflamatórias, que vão ter um impacto variável na aparência do doente. E, mais uma vez, digo que, quando falo em aparência, não me parece nada correto derivar daí um caráter fútil do problema. O facto de se ver não significa que seja uma futilidade. Pelo contrário. Então, isto é
uma introdução apenas à questão da sensibilidade da espécie humana à aparência física. A espécie humana é extraordinariamente sensível à aparência física das outras pessoas e, nomeadamente, um dos parâmetros que mais tem impacto é a simetria, e isso parece ter, enfim, algumas explicações de ordem evolutiva, que não interessa agora especificar. E outro fator que tem muita importância na avaliação que as pessoas fazem chamada de primeira vista, umas das outras, é realmente a pele. E como a acne se localiza em áreas visíveis, na face em 99% dos doentes afetados, também no dorso em cerca de 60% e no tórax anterior, segue-se que o impacto social e profissional é elevado. E mostro-vos este estudo que já foi feito no final da década de 70, há largas décadas que se fazem estudos sobre isto, sobre o impacto psicossocial da acne. Este estudo foi feito na Alemanha e mostrou que, interrogando uma quantidade grande de alemães considerados representativos da população em geral, portanto, pessoas normais, saudáveis, no dia-a-dia, quando lhes mostravam fotografias de pessoas doentes com acne grave, os inquiridos classificavam a aparência daquelas pessoas, em 88% dos casos, como repugnante. É uma palavra muito forte. Consideravam que aquilo era repugnante. 65% achavam que pessoas com aquela aparência eram totalmente não adequadas para profissões com atendimento a clientes. Portanto, aquilo era intolerável para o atendimento a clientes. Isto mostra uma repercussão de possibilidades de carreira profissional extremamente significativa. E depois, 50% chegavam ao ponto de dizer que teriam dificuldade em partilhar a mesa com alguém com aquele problema. E 32% nem sequer gostaria de ter uma pessoa com aquela aparência como colega de trabalho. Portanto, isto mostra realmente um impacto social brutal da doença. Este estudo é um estudo que me agrada particularmente porque faz uma comparação da mesma pessoa, da mesma fotografia da mesma pessoa, a ser avaliada pelos outros com ou sem acne. Então, isto são fotografias trabalhadas. Hoje em dia consegue-se fazer coisas giríssimas nas modificações de fotografias, como nós sabemos, com Photoshops e outros programas que eu nem conheço bem. E então era mostrada a fotografia da mesma pessoa com acne e sem acne. E perguntava-se aos inquiridos que opinião é que tinham, olhando para a fotografia, sem conhecerem a pessoa, perante aquela imagem daquela pessoa, o que é que aquilo lhes fazia pensar? Qual era a percepção que eles ficavam? Olho para a fotografia e digo o que é que lhe parece ser esta pessoa, como é que a caracterizaria, o que é que acha que esta pessoa é. E na fotografia com acne, as pessoas diziam que achavam que aquela pessoa era tímida, introvertida, solitária, aborrecida, desleixada e pouco saudável. E a mesma pessoa sem acne era classificada como feliz, saudável, inteligente, autoconfiante, digno de confiança. Digno de confiança é uma coisa extremamente importante para o mercado profissional. Popular, extrovertida, ou seja, era exatamente a mesma pessoa, no mesmo dia, na mesma fotografia, e o impacto que essa pessoa causava e a avaliação, a percepção que dela tinham as outras pessoas era totalmente diferente. Desconhecidos. Quando uma pessoa vai a uma entrevista de emprego, vai a uma entrevista com um desconhecido. Depois, a própria opinião dos afetados, portanto, os doentes com acne, que opinião têm de si próprios, também era estudada aqui. Portanto, neste estudo havia não só o impacto nas outras pessoas, mas o impacto no próprio, no doente. E os doentes com acne mostravam falta de confiança, timidez, dificuldade de ter encontros sentimentais, problemas com amigos, inclusive dificuldade de arranjar um emprego e, inclusive, alguns doentes chegam a não querer ir à escola. Eu tenho visto doentes que, quando estão piores, nomeadamente quando têm lesões pustulosas, que são aquelas que têm mais impacto, acham que as outras pessoas vão considerar que eles estão repugnantes, vão ter nojo deles e recusam-se a sair de casa e recusam-se a ir às aulas. Porque têm receio que os colegas vão ter nojo deles e que vão ter, inclusive, receio de se aproximar por causa de tal ideia de eventual contágio. E aqui vemos que 3 em cada 5 adolescentes era capaz de ficar um ano sem ir ao Facebook se, em troca disso, pudesse ficar livre da acne. Portanto, isto é uma avaliação do preço que cada um está disposto a pagar pelo sucesso da terapêutica da acne. E este é um parâmetro que eu achei muita piada, porque realmente, quando se avalia o que é que um adolescente está disposto a pagar, não vamos avaliar em dinheiro, evidentemente eles não têm muita noção e não o ganham. Portanto,
Achei que esta era uma avaliação muito engraçada e que realmente dá uma boa ideia do desespero em que os adolescentes se encontram perante esta situação. Aqui vemos que, noutro estudo, 56% dos inquiridos referia ansiedade e depressão e mesmo ideação suicida relacionada com a acne. É claro que a ideação suicida não é o mesmo que tentativa de suicídio, felizmente, portanto é bom fazer essa ressalva, portanto não há 56% de adolescentes a tentarem suicidar-se por causa da acne, mas referem a ideação suicida relacionada com a acne. E 96,5% dizia que realmente isto era uma coisa que lhes diminui a qualidade de vida. Portanto, é uma doença que lhes diminui significativamente a qualidade de vida. E foi considerada causa de ideação suicida em cerca de 13% dos doentes, o que é, de facto, uma percentagem muito significativa. Este é um estudo que faz uma análise comparativa com outros tipos de doenças cutâneas, porque, é claro, a acne não é a única doença cutânea que tem impacto no próprio e impacto psicossocial, como é lógico. Aliás, isso é um dos principais problemas das doenças cutâneas, é que o impacto não é só para o próprio, há um grande impacto para fora, porque elas são doenças visíveis. Uma hepatite pode ser uma doença grave, mas não se vê. Então, acaba por não ter um grande impacto para as outras pessoas, tem impacto para o próprio. Nas doenças de pele nós temos muito este problema do impacto psicossocial. Aqui vemos também um outro estudo, em que há um achado muito curioso, que é 26% dos doentes antes do tratamento eram qualificados por escalas de avaliação como casos clínicos de ansiedade e depressão. E os mesmos doentes, depois de tratamento com isotretinoína, que vai ser outra das controvérsias que abordaremos a seguir, apenas 3,5% dos doentes tinham estes critérios, ou seja, depois do tratamento com isotretinoína houve uma franca melhoria nesta população, em que passámos de 26% de ansiedade/depressão para 3,5%, na mesma população. Isto é muito significativo e mostra até que ponto estas queixas e estes diagnósticos estavam relacionados com a acne, porque uma vez que tratámos a acne, eles remitiram. Isto é para vermos alguns exemplos apenas para as pessoas que não estão acostumadas a ver este tipo de casos clínicos, poderem ver como eles realmente podem ser graves e impactantes na imagem. E aqui, novamente, avaliações de impacto. Aqui vemos que 88% dos doentes dizia que se sentia envergonhado e atrapalhado, com dificuldade de interação social. Um grande impacto também nas atividades de vida diária, como ir às compras, tomar conta do jardim, e também na escolha de roupas, porque a cara habitualmente está sempre à mostra, mas no verão as pessoas escolhiam normalmente roupas que não fossem expor a parte superior do tronco, os ombros, o decote, para esconder as lesões. E também muitos doentes inibem-se de praticar desportos, natação ou desportos em que haja mais pele à vista. As pessoas tentam não os praticar para não estarem expostos aos colegas que poderiam eventualmente vê-los nesse contexto. Aqui temos outro estudo que mostra em 50% e 57% dos casos de efeitos no estudo ou no trabalho, problemas com amigos e com familiares em 75%, dificuldades sexuais em 5% e 45% queixava-se do próprio tratamento da doença. Portanto, não só a doença lhes era penosa, mas o próprio tratamento tópico acabava por os incomodar, porque era muito maçador. Todos os dias é preciso lavar com isto, aplicar aquilo de manhã, aplicar outra coisa à noite, e portanto acaba por se tornar maçador e consumidor de tempo. Este estudo mostra que os doentes com acne têm níveis de problemas sociais, psicológicos e emocionais que são maiores do que aqueles relatados para a asma, epilepsia, diabetes, lombalgia ou artrite, que são doenças que manifestamente são reconhecidas por toda a gente como doenças que têm um enorme impacto na qualidade de vida. E nos doentes com acne o impacto não é inferior. Portanto, isto mostra a gravidade da doença. E bem aqui um exemplo, esta jovem tinha, quando me apareceu neste estado, tinha cerca de 13 anos de idade. Portanto, imaginem o impacto que isto tem
na sua vida e na sua capacidade de interagir, de ir fazer natação, de ir ao ginásio. Isto são realmente situações que podem ser extremamente graves. Aqui o que eu tinha para vos mostrar era como a aparência não é uma coisa fútil, no sentido de superficial e irrelevante. Pelo contrário, há vários estudos que mostram que a aparência é um fator determinante nas carreiras profissionais, de tal maneira que houve um jornal que pôs este título: esqueça a universidade. O ser bonito é o que lhe vai garantir uma carreira de sucesso. É claro, eu não chegaria a este ponto. Não iria sugerir a ninguém que não fosse para a universidade, por ser manifestamente inútil. Com certeza que não. No entanto, isto mostra até que ponto os estudos sobre o impacto da aparência nas carreiras profissionais são, de facto, demonstrativos, de tal maneira que levaram algum jornalista a tirar esta fantástica conclusão. Esta sequência de diapositivos eu trouxe porque é difícil realmente memorizar todos os dados destes estudos que demonstram este enorme impacto psicossocial da acne e que eu achei que era útil para realmente não continuarmos a classificar como uma futilidade a questão da cosmética, a questão da aparência, porque se nós tivermos uma abordagem fútil, podemos dizer que é uma futilidade. Se nós aprofundarmos e estudarmos, verificamos que o impacto é realmente muito significativo. E com isto, chegamos ao último ponto de controvérsia que eu gostaria de referir, que é a terapêutica com isotretinoína. Porque, tendo visto a enorme gravidade que a acne pode ter, quer do ponto de vista biológico, quer do ponto de vista psicossocial, então temos que concluir que é extremamente importante tratá-la precoce e eficazmente. E para tratarmos precoce e eficazmente, temos um vasto leque de terapêuticas ao nosso dispor, que vamos selecionar criteriosamente consoante o doente que está à nossa frente. Temos terapêuticas tópicas, temos terapêuticas sistémicas de vária ordem e, naturalmente, que devemos adaptar ao doente que estamos a ver. Isto tem que ser decidido caso a caso, em cada consulta. Não obstante, é verdade que a terapêutica mais eficaz e basicamente indispensável nos casos mais graves é a isotretinoína. A isotretinoína foi comercializada em Portugal com o nome de Roacutan, no tempo do medicamento original. Entretanto, o medicamento original já não está à venda há vários anos e agora só existem genéricos à venda. A isotretinoína foi começada a comercializar para tratar acne há mais de 40 anos. E tem sido alvo de enorme controvérsia e de enorme medo. E ao fim de 40 e tal anos de utilização, esse medo permanece. E esse medo tem sido um obstáculo ao tratamento eficaz. E não deveria ser. Porque, na realidade, ao fim de 40 e tal anos de utilização, em enormes números, porque a isotretinoína foi um sucesso brutal da indústria. A isotretinoína vendeu como pão. Milhões e milhões de pessoas em todo o mundo têm feito tratamentos de maior ou menor duração com isotretinoína. E, portanto, neste momento, já temos bases de dados suficientemente grandes e já temos estudos numerosíssimos e de grande dimensão que nos permitem dizer se há ou não há evidência científica, que é disso que estamos hoje aqui a falar, se há ou não há evidência científica de risco significativo na utilização da isotretinoína. Ainda hoje, ao fim de 40 e tal anos de utilização, nós temos muitos obstáculos nesta terapêutica levantados, quer pelos pais, quer por outras pessoas ligadas à saúde. Nomeadamente, nas farmácias, não é raro, quando aparece um doente com uma receita de isotretinoína, o doente ser desaconselhado de comprar o fármaco pelas pessoas que trabalham na farmácia, pelos farmacêuticos, que lhe dizem o que vai tomar isso, mas isso é péssimo e vai-lhe fazer muito mal ao fígado. Isto acontece com frequência. É claro que a isotretinoína, que é um derivado sintético da vitamina A, também isso é outro dos mitos. Há muitas pessoas que dizem que é um antibiótico e que não se pode estar a tomar antibiótico durante tanto tempo. Mas a isotretinoína não é um antibiótico, é um derivado sintético da vitamina A.
É claro que a isotretinoína é um medicamento biologicamente muito ativo e que é utilizada numa grande variedade de doenças, não só na acne. E é verdade que em doses muito elevadas, de facto, tem uma toxicidade significativa. Mesmo nas doses terapêuticas habitualmente recomendadas, pode existir, em alguns casos, algum grau de efeitos adversos. Mas isso, na realidade, é verdade para praticamente todos os medicamentos. Quando nós estamos a falar de medicamentos, nós não estamos a falar de coisas que não fazem nada. Eles fazem alguma coisa, eles têm uma interferência com o nosso funcionamento biológico. E, portanto, quando nós falamos da segurança dos medicamentos, temos que perceber que estamos a falar de uma coisa relativa. Quando falo da segurança de um medicamento, não estou a comparar o fazer este medicamento versus o ser saudável. Estou a comparar versus o não fazer este medicamento, ou seja, deixar de progredir a doença ou escolher outras modalidades terapêuticas. São estas as opções que nós temos. Isso faz-me lembrar um velho ditado que diz que é melhor ser rico e saudável do que pobre e doente. Pois, de facto é. Só que eu não posso receitar aos meus doentes que sejam ricos e saudáveis. Portanto, eu não vou comparar. Quando eu estou a avaliar a segurança de um medicamento, não estou a comparar a segurança desse medicamento contra o ser rico e saudável. Eu estou a comparar a segurança desse medicamento contra as outras alternativas que eu tenho. E as outras alternativas que eu tenho, uma vez que a pessoa doente já está, senão não tinha ido à consulta, as alternativas que eu tenho são: ou deixo correr o curso natural da doença, e o doente vai ficar sujeito a todas as consequências biológicas e psicossociais da doença, ou então tento tratá-lo de outra forma. E se tentar tratá-lo de outra forma, vou ter, por um lado, os efeitos adversos potenciais das alternativas terapêuticas, que também não vão ser zero, e, por outro lado, o déficit de eficácia que isso me pode provocar. Portanto, mais uma vez, voltamos à questão essencial da medicina, que é todas as avaliações são feitas caso a caso. E todas as avaliações são individualizadas e são dinâmicas e passíveis de ser corrigidas ou modificadas ou adaptadas em consultas próximas. É claro que a isotretinoína, e esse é um dos principais fatores de controle do medicamento, a isotretinoína é um medicamento teratogénico, ou seja, é um medicamento que induz malformações fetais e, por isso, é rigorosamente proibida em mulheres grávidas. Isso está expresso na embalagem e sublinhado de forma muito visível, e todos os médicos que prescrevem isotretinoína informam as doentes desse facto, e normalmente não se prescreve isotretinoína a uma mulher em idade fértil que não esteja a fazer anticonceção eficaz. Mas a partir do momento em que a mulher está a fazer contracepção eficaz, e de todas as vezes que vai à consulta isso é-lhe reforçado e é verificado, então, naturalmente que, se houver uma contracepção eficaz, não existe risco de gravidez, a não ser se a senhora realmente se esquecer persistentemente, porque também não é assim tão imediato que um único esquecimento leve logo rapidamente a uma gravidez, não é? Portanto, na prática, esta questão da gravidez é uma questão que é, evidentemente, extremamente importante. Todos os médicos estão muitíssimo atentos a isto e estamos, em todas as consultas, permanentemente a relembrar as mulheres em idade fértil desta situação. E antes de prescrevermos, temos que perguntar se a senhora está de acordo, temos que informar. Por isso existe o consentimento esclarecido do que tanto se fala. As pessoas devem ser informadas quais são os riscos e devem dizer se estão de acordo em fazer anticoncepção durante todo o período do tratamento. É necessário fazer anticoncepção durante todo o período do tratamento, mas não há, naturalmente, interferência com gravidezes futuras. Essa é outra questão que, às vezes, as mães, que normalmente são as mães que acompanham as adolescentes à consulta e colocam, e depois, no futuro, quando ela quiser ficar grávida, depois ficará. Na realidade, só há necessidade de anticoncepção durante o período do tratamento e preconiza-se ainda mais um mês após a suspensão do fármaco, após o que é considerado totalmente seguro que a mulher depois possa engravidar. É claro que não se pode garantir
que depois não haverá qualquer problema com o feto. Evidentemente, não há garantias nesse campo. O que se pode é dizer que, se houver, não terá sido relacionado com a terapêutica. Outra questão que é muito levantada é a questão da hepatotoxicidade e também, por vezes, das doenças inflamatórias intestinais. Não há qualquer evidência de efeitos tóxicos a nível intestinal ou a nível hepático que sejam estatisticamente significativos. É verdade que em várias séries se reportam aumentos transitórios de transaminases em níveis baixos e que não impedem a continuação da terapêutica e nem sequer obrigam muitas vezes a baixar a dose e depois nas análises seguintes verifica-se que tudo normalizou. No que diz respeito à doença inflamatória intestinal, em doentes que previamente já a têm, evidentemente qualquer fármaco pode vir a desestabilizar um pouco, são doenças em que o equilíbrio é instável de sua natureza e, portanto, a vigilância impõe-se, mas não é uma contraindicação para o tratamento. Começaremos com doses mais baixas, faremos uma vigilância mais apertada e trataremos com certeza bem do doente. Na prática, inclusive, uma das coisas que é realmente importante salientar é que a maior parte destes estudos que são feitos sobre os efeitos tóxicos da isotretinoína são estudos feitos com doses que variam entre 0,5 e 1 mg por quilo dia. E essas doses são doses muito altas, que nós, aqui em Portugal, eu e seguramente muitos outros dermatologistas, já há muito tempo que não usamos doses que são extremamente baixas. E com doses extremamente baixas, nós conseguimos realmente um nível de segurança extremamente marcado. Um nível de segurança impressionante. Que não é o que se reflete nos grandes estudos que são publicados, porque esses estudos são feitos sobretudo em países em que se utilizam mais doses mais elevadas. Por vários motivos, nomeadamente de ordem de impacto económico, porque utilizando doses mais elevadas, mais rapidamente se atinge o nível total de fármaco, portanto, pretende-se atingir níveis à volta dos 120 a 150 mg por quilo de dose total, e quando utilizamos doses mais altas chegamos mais rapidamente a esses níveis, obtém-se uma cura mais rápida e, portanto, o doente mais rapidamente parará com os tratamentos, parará de ir às consultas, parará o absentismo e a necessidade de ir à consulta, e tudo isso é contabilizado no impacto económico da terapêutica. E, portanto, estas coisas também variam um bocadinho de cultura para cultura e, na realidade, os médicos não funcionam todos da mesma maneira nos vários países. Nem sequer no mesmo país, quanto mais em vários países. Portanto, na prática, há evidência de que os efeitos secundários da isotretinoína são dependentes da dose e, na prática, nós podemos usar doses extremamente baixas com elevados níveis de eficácia. É claro, às vezes podemos demorar um bocadinho mais tempo, mas isso é preferível porque nos garante melhor segurança. O levar um bocadinho mais tempo é lógico. Se eu quiser encher uma banheira e abrir muita torneira, ela enche mais depressa. Se eu abrir pouca torneira, ela enche mais devagar. Portanto, logicamente, vou precisar de mais tempo se estiver a utilizar doses mais baixas. Mas com doses baixas vou ter um nível de tolerância e um nível de segurança realmente extremamente satisfatórios e que nos tranquilizam. Outro efeito potencial da isotretinoína, que tem tido muito ênfase, inclusive nos órgãos de comunicação social, ultimamente não se tem falado tanto, mas de vez em quando aparece nas notícias, é a questão da repercussão psicológica do tratamento. Há vários relatos de situações de pessoas que atribuem ao tratamento com isotretinoína perturbações de ordem psiquiátrica, depressões, ansiedade, crises de pânico e até suicídios. Têm sido atribuídos à tretinoína alguns casos de suicídio. É claro que isso é extremamente difícil de estudar, a não ser pelas análises de grandes números, porque num caso individual é quase impossível saber se a culpa é do medicamento ou não é. Evidentemente, o suicídio na adolescência não é um fenómeno assim tão raro. Os adolescentes são uma população em risco e, em particular, nos Estados Unidos, que foi de onde vieram a maior parte destas situações e destes relatos e destes avisos, nos Estados Unidos a taxa de suicídios na adolescência é bastante alarmante. É claro que o suicídio de um adolescente é uma tragédia, manifestamente, para todos os implicados e, em particular, para os pais.
E é uma tragédia, não só pelo desgosto, mas também pelo potencial de culpabilização. E, portanto, é mais que normal que as pessoas procurem encontrar uma causa externa que tenha sido, enfim, a causa imediata daquela tragédia e que, de certa forma, ajude os pais a tolerar a dor e a evitar o complexo de culpa que, inevitavelmente, estará associado. E, portanto, houve vários casos em que houve uma tentativa de culpabilizar a isotretinoína pelos suicídios nos adolescentes. A verdade é que, em todas as grandes séries em que se comparam os números de suicídios, enfim, dentro do mesmo grupo etário, do mesmo sexo, das mesmas características populacionais, entre os que fazem isotretinoína e os que não fazem nem nunca fizeram, nunca se conseguiu encontrar qualquer significado estatístico. Portanto, não há, de facto, qualquer evidência que associe de forma, enfim, cientificamente comprovada a isotretinoína às situações graves de perturbação psiquiátrica. Por outro lado, é verdade que existem sempre relatos de casos. E, mais uma vez, digo que, do meu ponto de vista, os relatos de casos não devem ser simplesmente descartados. Eu não vou garantir a uma pessoa que me diz, olha, eu realmente sinto-me diferente, desde que comecei a tomar este medicamento eu sinto-me diferente, parece que não sou bem a mesma pessoa, tenho mais dificuldade, tenho mais irritável, tenho crises de fúria, ou tenho ataques de pânico, ou tenho seja lá o que for. Eu não lhe vou dizer, deixe de disparar, está completamente enganado, isso não tem sentido. Se a pessoa sente que está diferente, e se a pessoa sente que foi desde que começou a tomar o medicamento, não há nada como suspender o medicamento ou baixar significativamente a dose e verificar como é que é a evolução e acompanhar o doente. Em todas as circunstâncias e em todos os medicamentos, é obrigação do médico vigiar os efeitos e acompanhar o doente. E desde que isso seja feito de forma cuidadosa, nós conseguimos ter níveis de segurança muito elevados na nossa atuação nestes casos. Portanto, acho que é muito perniciosa esta ideia, este mito de que a isotretinoína é um medicamento muito perigoso. Não há nada que o indique. E de todos os estudos que eu estive até a rever recentemente sobre o impacto psicológico/psiquiátrico da isotretinoína, o que eu encontrei foi que nenhum deles demonstra esse impacto e alguns deles demonstram melhoria do estado dos doentes tratados, como se viu ainda agora quando vos mostrei aquele estudo que mostrava que numa determinada população escolar havia cerca de 20 e tal % de casos de depressão/ansiedade e que esse número baixou para 3,5% depois do tratamento com a isotretinoína. Há numerosos estudos que mostram isso e, portanto, muitas vezes os dermatologistas dizem que a isotretinoína até é o melhor antidepressivo que eles conhecem, porque realmente quando um adolescente está extremamente penalizado com a sua acne, com a sua aparência, está envergonhado, tem dificuldade de sair, tem dificuldade de conviver e depois vê-se todo lisinho, todo limpinho, sem uma única lesão, acorda de manhã, olha para o espelho, fica logo feliz e bem disposto para o resto do dia e tem logo muito maior facilidade de socialização, muito mais autoconfiança, muito mais capacidade de interagir com os seus pares, de fazer amigos, de ter namorados, etc. Portanto, de facto, não me parece que seja razoável estar a inibir o tratamento de uma doença que pode potencialmente ser tão grave por causa de receios que nunca foram consubstanciados em evidência científica. E era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Não sei se têm perguntas. Então. Então, esta pergunta é de Raquel Joana Leal, que pergunta: gostaria de saber se existem efeitos secundários da toma prolongada, mesmo depois de parar da isotretinoína. Já falámos aqui de alguns? Pois, não, a isotretinoína é um retinoide que não tem efeitos prolongados depois de ser suspenso. O que às vezes há é alguma confusão com um outro retinoide, que é a acitretina, que também é um retinoide, mas é diferente, em que os efeitos se mantêm, nomeadamente os efeitos de potencial teratogénico, se mantêm até 2 a 3 anos após a suspensão do fármaco. E por esse motivo, nós consideramos que esse fármaco não deve ser utilizado de todo em mulheres de idade fértil, ainda que elas estejam a fazer anticoncepção. E, portanto, consideramos que é uma contraindicação quase absoluta. Mas na isotretinoína não. Na isotretinoína, como vimos, após um mês, as mulheres já podem engravidar com segurança, sem receio de efeitos teratogénicos, portanto não vão ficar efeitos prolongadamente depois da suspensão do fármaco.
Ora, o Abdul Sul pergunta: qual é a influência de uma alimentação com baixo índice glicémico no apoio ao tratamento do acne? Pois, tanto quanto está demonstrado cientificamente, nenhuma influência. Acho que não há aqui. Vai para cima. Grupo, mais perguntas? Aqui também. Tem uma pergunta que não tem provavelmente a ver com o acne. Que é, muitas vezes as pessoas também dizem que pessoas com cabelos oleosos, que se deixarem de lavar todos os dias, o corpo cabeludo habitua-se, ou não sei, acho que há muitos mitos nesta hora e do shampoo. Em relação ao cabelo há muitos mitos. Não sei se... Sim, frequentemente as pessoas perguntam-me se não é péssimo lavar o cabelo todos os dias. Aparentemente não é nada péssimo. Os estudos que existem até agora feitos sobre esse assunto não demonstram que haja maior queda de cabelo por causa de se lavar o cabelo todos os dias, não demonstram que haja qualquer espécie de malefício por lavar o cabelo todos os dias. Portanto, as pessoas que o queiram fazer podem, sem dúvida, fazê-lo. Outra coisa que muitas vezes as pessoas perguntam é se não ficam com as raízes dos cabelos apodrecidas, por causa da água, por lavarem todos os dias, ou por não secarem o cabelo e deixarem ficar molhado, e se a água não vai apodrecer as raízes dos cabelos. Pois isso é manifestamente impossível em pessoas vivas. Já ouvi o meu cabeleireiro há uns anos atrás, e já agora esclareci isto para quem tiver mais esta ideia, de que a caspa, que é excesso de shampoo que não saiu. Essa ideia é quase impossível de comentar. A única coisa que eu posso dizer é não. E o cabelo sair mais forte depois de cortar? O cabelo ficar mais forte depois de cortado é outro mito muito interessante, mas também não acontece. Era bom porque dava-nos uma arma terapêutica muito fácil de manejar, mas na realidade não acontece. E o cabelo seco pode-se lavar também todos os dias, independentemente de não ter cacho nem seborreia. É verdade que se a pessoa quiser lavar o cabelo de forma agressiva, com água muito quente, com produtos muito detergentes, isso é má ideia e vai ter efeitos nocivos. Mas se a pessoa quiser lavar o cabelo com produtos bons e com água morna, pode lavar todos os dias, 2 vezes por semana, cada um conforme a sua necessidade, porque as pessoas também não têm os cabelos todos iguais. Aliás, um dos efeitos da isotretinoína, que normalmente as pessoas apreciam muito, é que a isotretinoína é o fármaco que mais eficazmente é capaz de reduzir a excreção de sebo, quer na face, quer no couro cabeludo. Então, tipicamente, os adolescentes são um pouco seborreicos, têm a pele oleosa, têm a cabeça, o cabeludo oleoso, e quando começam a tomar isotretinoína, tudo aquilo seca, eles ficam contentíssimos. E muitas vezes pessoas que tinham que lavar o cabelo todos os dias e que diziam que ao fim do dia já parecia que tinham óleo e ficavam francamente, enfim, perturbadas e desagradadas com essa aparência, passam a conseguir lavar a cabeça só 2 vezes por semana ou às vezes 3 vezes por semana, depende dos casos, e ficam francamente satisfeitas com isso. E também deixam de ter aquela pele toda brilhante, de maneira que esse é um dos efeitos que é normalmente muito apreciado. Agora, de facto, quem quiser lavar o cabelo todos os dias, desde que seja com produtos adequados, pode com certeza fazê-lo. E para a queda de cabelo também está fora de questão suplementos de farmácia. Não, não está. Não está? Não está fora de questão. Atenção, Não está de todo fora de questão, não. É verídico isso? Agora, a queda de cabelo, nos livros de dermatologia, nós temos tabelas deste tamanho para diagnósticos diferenciais de motivos de queda de cabelo. Portanto, não se pode meter tudo no mesmo saco. Nós não podemos simplesmente falar em queda de cabelo como se fosse uma situação, porque não é. Então, o que é realmente aconselhável e sensato é que cada pessoa vá ver da sua situação específica e que não embarquem em generalizações. Embarcar em generalizações é uma das formas, quanto a mim, mais nocivas e generalizadas de pseudociência. E, portanto, penso que é de bom senso que cada um vá averiguar a sua situação específica. E ainda há pouco falámos sobre a vitamina D, uma das coisas que agora se fala muito é da influência dos níveis de vitamina D, quando insuficientes, na patologia do cabelo. Mas quando insuficientes,
se a pessoa tem níveis suficientes, não vai ganhar nada em suplementar. Portanto, é preciso que cada um veja o seu caso específico. A vitamina D está ligada ao cálcio, não é? A vitamina D fixa o cálcio no organismo, é assim? Nos ossos. Nos ossos. Nos ossos. No cabelo não, porque no cabelo não precisamos de cálcio. Não. O Nem as cabelo- unhas, isso era outra das coisas que ainda, aqui há um tempo até, acho que até aqui cartazes de publicidade de coisas com cálcio para as unhas. As unhas não estão a precisar de cálcio. As nossas unhas, a dureza das nossas unhas não vem do cálcio, vem da queratina, que é uma proteína, não tem cálcio. Pois também não. A vitamina D não tem nada a ver com o cabelo. Com o cabelo? Pode ter. Agora, ultimamente tem havido uns estudos que indicam, não são estudos de grandes números, portanto não são ainda estudos que sejam, enfim, que nós possamos dizer que são definitivos. Mas também, basicamente, nunca nada é definitivo. Mas alguns estudos indicam que em pessoas com deficiência de vitamina D é vantajoso suplementar. Mas isso são as pessoas com deficiência, não é toda a gente. E relativamente à exposição solar, os dois com acne, podem apanhar sol, não podem? Ou essa é outra interessante. A maior parte das pessoas acredita que apanhando sol fica tratada de acne, pelo menos transitoriamente. E muitas vezes as pessoas dizem, bem, agora chega ao verão, vai à praia, apanha sol, já não precisa de tratamento porque a acne passa com o sol. Pois não, não passa. Não só não passa, como numa fase inicial pode até melhorar de facto alguma coisa. Em fases iniciais seca um pouco e parece estar a melhorar, mas depois, em fases ulteriores, normalmente agrava, porque a exposição solar leva a um aumento da espessura da pele e da queratinização e, portanto, acaba por ter um efeito deletério e acaba por agravar a acne, a posteriori. No entanto, ainda existem tratamentos, como eu já cheguei a ver na Cabral, que tinham aquelas câmaras do VAs para o tratamento das acnes mais generalizadas, e assim não se faz, ou já não? Há pessoas que fazem fototerapia, mas isso é fototerapia controlada, não é propriamente ir à praia e apanhar sol. Exatamente, a fototerapia em meio hospitalar, em alguns casos tem. A fototerapia em meio hospitalar é uma fototerapia controlada, em que nós sabemos qual é o comprimento de onda que estamos a usar e durante quanto tempo estamos a fazê-lo. Não é nada parecido com ir para a praia e apanhar sol em excesso. Apanhar sol em excesso não é recomendável em nenhuma circunstância. A generalização que acaba por passar de uma coisa que até para pessoal para um ir que não tem nada a ver com isso. Na dermatologia, há umas quantas doenças que beneficiam da exposição à radiação ultravioleta e depois há umas quantas doenças que pioram com a exposição à radiação ultravioleta. Então, é preciso ver caso a caso. E não há nenhum suplemento para a pele seca, quando começa a arder, não há nenhum suplemento? Não, é preciso ver em cada situação o que é pele seca, porque às vezes as pessoas chamam pele seca a pele inflamada, porque a pele inflamada descama. E as pessoas veem umas escamas e dizem está seca. Às vezes não está. Às vezes está simplesmente inflamada. E, portanto, nem sempre aquilo que as pessoas chamam pele seca é simplesmente uma situação em que basta hidratar. Às vezes são situações em que é preciso um tratamento que tire a inflamação. Quando a pele arde, não tem um ardor. Sim, às vezes a pele torna-se francamente intolerante e queixa-se com vários tipos de estímulos diferentes. E isso tem que ser avaliado e tratado. Isso não é uma coisa tão simples quanto chamar-lhe seca e hidrata-se e arruma-se o assunto. Na farmácia, Uriage, Chemos, não gosto de cheiros, e vendem a Uriage para o corpo. Pois, é uma boa marca. Há uma série de marcas de farmácia que são francamente muito boas na dermatologia. Agora, é preciso realmente verificar em cada situação específica o que é que aquela pessoa precisa, porque muitas vezes, para além dos dermocosméticos, portanto, dos produtos adequados para limpar, dos produtos adequados para hidratar, muitas vezes é preciso também um apoio farmacológico, em situações em que já há algum grau de inflamação, por exemplo, de eczema. Então, nós não podemos simplesmente confiar que só por serem marcas boas e que inspiram confiança, vão ser capazes de tratar tudo, porque não são fármacos, não são medicamentos, têm uma capacidade de atuação relativamente limitada, embora possam ser indispensáveis como coadjuvantes, mas não suficientes.
vistos também há medicamentos para a pele seca mental. Dependendo das circunstâncias e das situações, às vezes é preciso utilizar algum medicamento com ação anti-inflamatória. Sim, pode ser preciso. A doutora tem consultório? Tenho. Tem. Para a pele seca também se pode lavar com o óleo da urease, por exemplo. Sem dúvida que sim. Também. É um bom produto, é verdade. E porquê é que às vezes no banho, a segunda vez, a segunda vez que meto óleo, arde-me aqui, arde-me, tem logo que meter. Possivelmente está a tomar bem com água quente demais, não? Já pensou nessa possibilidade? Não. Eu tomo bem com água fria, praticamente. Então vai ter que mudar o produto, eventualmente. Pois, a segunda vez, arde-me. A diferença entre óleo, gel e creme... É uma diferença de formulação galénica. Não é? O óleo é um produto que tem uma fase praticamente só lipídica. Os cremes são emulsões de óleo em água, portanto tem uma fase oleosa misturada numa fase aquosa. As pomadas são o contrário, têm uma fase aquosa metida numa base oleosa. Portanto, há uma série de formulações galénicas diferentes, com composições químicas diferentes, depois que nós vamos escolher conforme a situação que pretendemos tratar, ou até às vezes conforme a área anatómica em causa. Sim, eu usava a Lipidara na farmácia e gostava. E depois uma farmacêutica disse-me: vá para a Urease. Eu fui para... Ambos os laboratórios são francamente bons e merecem confiança. Pois, a Urease tem água termal, não é água mesmo, parece que é muito bom, mas a segunda vez que meto óleo, aquilo arde-me aqui. E sinto assim um calorzinho, aqui nas costas, umas bolinhas por vezes, está a vir a satura. Pronto, assim, a dor. Depois meto o rasposinho, não é? Portanto, é para os bebês, para quando eles se assam, a farmacêutica receita, esses cremes, para aplicar. Nas farmácias... Receitam a AVEM também. Nas farmácias não receitam, vendem. Os médicos receitam. São conceitos diferentes. Então, terminamos? E não há nenhum suplemento para a pele, para pôr a pele mais há incontáveis suplementos para a pele. O que não falta no mercado é suplementos. Mas não há possibilidade de fazer generalizações em relação a isso, e a maior parte dos suplementos não tem qualquer espécie de estudo demonstrativo e, portanto, e nem sequer têm, como o colega ainda agora disse, regulamentação e fiscalização específica. Vamos só pela alimentação. Bem, uma alimentação cuidada e saudável é sem dúvida essencial para todas as pessoas, isso sem dúvida. Mais alguma pergunta do plateia? Não. Bom, então vamos cessar a sessão e damos as jornadas como terminadas. Quero agradecer à doutora Inês Cordeiro, à professora Maria João Paiva e a todos vocês por terem estado aqui. Obrigado. Eu é que agradeço.